E essa argola na arca possibilita a nossa conexão. Homem que está vivendo no tempo, limitado pelo tempo, com o Deus eterno. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Então o homem, a única coisa que o homem tem, que está na esfera terrena, que o limita dentro do tempo e espaço, é esse corpo. Estou certo ou não? Não é esse corpo que nos limita no tempo e espaço? Então, pelo fato, irmãos, nós nascemos desse corpo, e somente quando morremos, quando esse corpo morrer, é que nós vamos nos libertar do que é terreno, do que é físico. Porque nós somos criados pelo sopro de Deus. Nós não fomos criados pela matéria. O espírito não é matéria. O espírito não é físico. O espírito é eterno. O espírito é coisa de Deus, é espiritual. É ou não é? Então, eu e você fomos criados pelo sopro de Deus. Sopro do Deus eterno. Nós somos eternos. E como resultado formou-se a alma no homem, e essa alma juntamente com o espírito também é eterna, porque foi criado pelo material eterno. Mas nós nascemos, crescemos nesse corpo físico, ou não? Então a gente se dá por gente, aprendendo as coisas por meio desse corpo físico. É por isso que a nossa cabeça só cabe às coisas físicas, materiais, visíveis. A gente não consegue entender as coisas que não sejam físicas, materiais e visíveis, não é verdade? Mas, irmãos, Deus está na esfera invisível. E nós somos criados por um Deus que está na esfera invisível. Por isso que Colossenses 3, Paulo fala: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós estamos nesse corpo, mas nós somos de material eterno. Jesus tomou também esse corpo físico, e ele veio aqui na terra, se encarnou como um de nós, viveu aqui na terra uma vida perfeita humana, limitado ao seu corpo físico. Ele no tempo, ele realizou a vontade de Deus Pai, não buscou a sua própria glória, buscou fazer o que o Pai queria, falava o que o Pai queria, e morreu por nós. E a sua morte foi uma morte redentora, que nos libertou do pecado. E não só isso, a sua morte realizou o quê? Uma salvação, que a partir da sua morte e ressurreição, irmãos, Deus pôde não só nos justificar e nos regenerar e nos fazer nascer do Espírito. Hoje nós todos somos seres espirituais. Nós não só temos um Espírito, mas nós nascemos do Espírito. Hoje Deus em Cristo está dentro de nós. Jesus morreu. Quando ele morreu, ele saiu desse corpo terreno, limitado pelo tempo e espaço. Vocês já pensaram nisso, não? E quando ele ressuscitou com outro corpo, já o corpo da ressurreição. Semeia-se no corpo mortal e nasce
na imortalidade, semeia-se na corrupção e nasce a incorrupção. Irmãos, Jesus semeou na sua vida, no seu corpo físico, como todos nós, ele teve, mas ele morreu, mas ele ressuscitou. Deus não o deixou na morte, Deus o ressuscitou, e na ressurreição ele saiu dessa dimensão física. Está começando a complicar. Jesus agora não mais está limitado ao tempo e espaço. Quando ressuscitou, ele apareceu no meio onde os discípulos estavam e ele desaparecia. Esse corpo dele estava em outra dimensão. O corpo dele não era mais físico, não é matéria, é o corpo da ressurreição, não mais limitado ao tempo e espaço. Ele podia vir, ele podia sumir, porque está em outra dimensão. Se você entende, não era mais matéria. Se você colocar esse corpo dele em cima da balança, não pesa, porque não é matéria. E na ressurreição, Deus recebeu para dentro de si. Quem recebeu Jesus, que já não estava limitado ao tempo e espaço, para dentro de si, ele já estava na mesma dimensão de Deus. Então, não só no conceito de espaço nós entendemos que nós vamos ser inseridos em Deus, mas no conceito de tempo, Jesus foi recebido por Deus na ressurreição, irmão, já não mais na noção do tempo, é na eternidade. Jesus, quando ressuscitou, ele já estava na dimensão da eternidade. Por exemplo, você entende, se eu traçar uma linha do tempo, eu sou professor, eu gosto de ter lousa aqui, tá? Mas como não tem lousa, eu rabiscava aqui a lousa, né? Rabiscava, vocês entendiam. Vamos supor que eu fizesse uma linha, e no final da linha colocasse uma flecha. Não, mas eu não queria que aparecesse ainda, não aparece não, ainda não. Deixa eu tentar explicar para vocês. Se eu traçasse uma linha e colocasse uma flecha e dizer para vocês que essa linha é a linha do tempo, você, com a mente racional, uma mente tridimensional, uma linha do tempo finito, você consegue entender. Então, nessa linha do tempo, se eu colocasse no ponto A, tá? Ainda não aparece o desenho, no ponto A eternidade passada. Se eu colocar no ponto B a fundação do mundo, se eu colocasse no ponto C a encarnação de Jesus, e no ponto D a sua morte, e o ponto E a sua ressurreição, e colocar isso no tempo, você entenderia, não entenderia? Primeiro estava na eternidade passada, aí Deus fundou o mundo, criou o mundo, e depois Jesus se encarnou, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Você não entenderia no tempo? Mas quando Jesus ressuscitou, ele já não estava limitado a esse pensamento linear que eu e você temos na nossa cabeça. Jesus já não estava mais limitado ao tempo e ao espaço. E ele foi recebido por Deus eterno. Deus habita na eternidade. Deus habita na luz inacessível. O Tiago fala onde não há variação nem não há mudança, porque ele é luz. Ele está na eternidade, não há tempo, não há tic-tac, tic-tac. Ele está na eternidade. E quando Jesus ressuscitou, ele foi recebido por esse Deus que não tem tic-tac.
Ele foi recebido por um Deus eterno. Jesus está na eternidade. Então, essa linha do tempo que você consegue entender com seu raciocínio de homem, você não consegue entender a eternidade. Agora, vamos supor que eu pegue essa linha do tempo, eu dobro, junto as extremidades, faço uma circunferência. Vocês estão conseguindo imaginar, não? Não aparece o desenho ainda. Uma circunferência. Ali estão o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, que na linha do tempo tinha antes ou depois, mas na circunferência não tem mais antes e depois. Vocês estão me entendendo ou não? A circunferência representa a eternidade. Na eternidade, irmãos, não há antes e depois. Está difícil entender, não? Tudo que Jesus fez no tempo como homem limitado pelo tempo, quando Ele ressuscitou e foi recebido por Deus na sua glória, você nunca pensou nesse efeito. Tudo que Ele fez no tempo foi jogado na eternidade. Uau, está difícil entender, né? Ó Senhor Jesus. Eu estou fazendo, vocês têm que me suportar um pouco. Por isso que eu estou ficando louco. É por várias razões. Uma das razões é essa. Irmãos, vocês se lembram da figura da Arca do Testemunho? Quem se lembra? Figura da Arca do Testemunho. A Arca do Testemunho, Deus mandou Moisés fabricar 4 argolas nos 4 cantos da Arca do Testemunho. A arca é chamada Arca do Testemunho porque nela estava o testemunho, que são as leis que testemunham a Deus, representam a Deus. Então a Arca do Testemunho representava o próprio Deus, Deus eterno. Vocês estão me entendendo? E as argolas são para fazer a conexão do Deus eterno com o homem, porque essas argolas são colocados 2 varais. Esses 2 varais são feitos de madeira de acácia revestida de ouro. Mas a Arca do Testemunho é todinha de ouro, natureza de Deus. Agora vamos ver se você vai entender. A arca representa Deus, Deus eterno. Não é limitado pelo tempo e espaço. Ele é eterno. E o homem é limitado pelo tempo e espaço. Então, como o homem que é limitado pelo tempo e espaço pode carregar aquela arca que representa Deus eterno? Você nunca pensou sobre isso? É por meio dos varais. E os varais estão nas 4 argolas. As argolas representam a conexão do homem temporal com o Deus eterno. Irmão, presta bem atenção. Presta bem atenção. Espero que vocês não percam isso. Os cooperadores principalmente. As argolas representam a conexão do homem limitado pelo tempo e espaço, poder carregar o Deus eterno. E essa argola representa o Espírito eterno, que está aqui em Hebreus 9. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 9.
Hebreus 9. Versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Jesus ofereceu o seu sacrifício por meio do Espírito eterno. E por meio do Espírito eterno, irmãos, o seu sacrifício teve valor eterno. Vocês se lembram que o povo de Israel do Antigo Testamento, eles ofereciam sacrifício de animais. Mas como o sangue de animais podia resolver o problema dos pecados deles? O sangue de animais podiam resolver o problema deles só porque Jesus, ele se ofereceu pelo Espírito eterno. Quando Deus olhava para o sangue daquele animal, não é o sangue de animal que resolve o problema do pecado do homem, mas Deus estava vendo o sangue de Jesus, porque ele se ofereceu pelo Espírito eterno. Não sei se deu para entender. E pelo fato de ele ter sido morto e se oferecido pelo Espírito eterno, ele foi recebido por Deus eterno. Irmãos, Apocalipse 13, dá uma olhada, Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, quem está escrito? Que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, Jesus não morreu desde a fundação do mundo. Jesus morreu no tempo, não é isso? Quase 2000 anos atrás. Por que a Bíblia fala que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? É porque ele ofereceu o seu sacrifício pelo Espírito eterno. Agora solta aquele desenho, vamos lá. Agora que eu quero, eles não soltam. Então, muito bom. Então, está aqui. Mas está em duas em isso. Então essa aqui é a linha do tempo, certo? A linha do tempo. Vários acontecimentos na linha do tempo, da maneira como nós entendemos. Pode colocar aqui. A eternidade passada, fundação do mundo, encarnação, crucificação, ressurreição e eternidade futura. A nossa mente racional, nossa mente limitada ao tempo, nós entendemos as coisas desse jeito, não entendemos? Quando você traça uma linha do tempo, o nosso pensamento é linear. Mas irmãos, quando Cristo se ofereceu, quando Cristo morreu e Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele já caiu fora do tempo. E ele se ofereceu a Deus, já foi recebido por Deus, e o Deus é eterno. Então, é como se você juntasse o ponto A da eternidade passada com a eternidade futura, juntasse as duas pontas. Vamos ver como é que fica. Você vai juntar as duas pontas e vira um círculo, uma circunferência. Olha lá, A, B, C, D, E. Aqui não tem mais começo, não tem fim. Por isso que Cristo, ele ofereceu no tempo o seu sacrifício. Mas a Bíblia diz, ele fora morto desde a fundação do mundo, porque ele ofereceu pelo Espírito eterno. Tá?
aqui está a fundação do mundo. Tá, pode continuar. Esse círculo aqui vai virando uma argola. E essa argola vai para onde? Essa argola vai para a arca. E essa argola na arca possibilita a nossa conexão. Homem que está vivendo no tempo, né, limitado pelo tempo, com o Deus eterno. Nós podemos carregar a arca, Deus eterno, e nós somos limitados pelo tempo, mas essa argola nos possibilita essa conexão, graças a Deus, que é o Espírito eterno. Pode terminar essa. Pronto, essa é a arca do testemunho, com 4 argolas do lado. Ó Senhor Jesus.